Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Raven Coquear, trazendo um anúncio da transferência do reino. Muita gente agitada aí nos grupos achando que a transferência é hoje só porque abriu o ícone de informações do evento, galera. Então, muita atenção nesse vídeo, que vamos estar tirando todas as suas dúvidas correspondentes à transferência de reino. E obviamente vamos trazer de hoje por diante algumas dicas para você ir subindo o seu poder base de Terra do Céu, como nós fazemos todas as transferências do reino, tá bom? Então não esqueça de deixar o seu like para o nosso canal, comente, compartilhe, se inscreva e vamos embora para o vídeo. Então galera, como vocês sabem aí, a transferência foi anunciada desde a semana passada. Eu trouxe um vídeo aqui para vocês, testificando aí que vai ser feita dia 6 de setembro, no horário do sistema do COC. Lembrem-se disso, horário do sistema do COC são 3 horas de diferença do nosso. Ou seja, eles têm 3 horas à frente, então para nós será a partir do dia 5, tá bom? Dia 5 de setembro, a partir das 9 horas da noite. Nesse processo, galera, tem várias etapas que vocês têm que seguir. Eu sei que muita gente nunca passou por esse processo de transferência e hoje a gente vai tentar sanar essas suas dúvidas. Então vamos lá, eu vou estar mostrando aqui através desse castelo que eu estou mexendo. Você vai tocar aqui na engrenagem, como se fosse mudar de conta ou vincular, e vai estar aqui o ícone de transferência do reino. Aqui vai estar mostrando, galera, a questão dos reinos que vão ser liberados, mas porém, tá? O jogo ele demora para atualizar todas as informações referentes a certas coisas. Então, se você tocar aqui, por exemplo, nesse ponto de interrogação que é um informativo, tá falando que a transferência acontecerá dia 14 de dezembro. Mas não será 14 de dezembro, e sim dia 5 para nós aqui no Brasil e dia 6 para quem tem o fuso horário 3 horas após o nosso, tá bom? Então, fiquem ligados porque talvez algumas informações mudem, mas pelo menos até então, todas as regras de transferência permanecem do mesmo jeito das versões anteriores. Muita atenção a partir de agora, porque muita gente se confunde e eu tenho que estar repetindo a mesma informação nos vídeos após as dicas aí, falando sobre como você vai estar fazendo a evolução e tal. Então, praticamente são perguntas repetidas que as pessoas não atentam ao vídeo oficial de informações, que é o que eu sempre trago algumas semanas antes da transferência. Então, nós temos aqui, galera, a questão das vagas. Vai estar aqui mostrando os reinos, todos os reinos disponíveis, os reinos populares, que são reinos ou que têm o poder muito elevado, ou então reino recém-criado. Alguns deles abriram vagas. Então, se você ver aqui a lista reinos populares, tem o reino 9, né, que é um reino que tem bastante poder. Reino 97, que foi o reino que tomou o nosso trono, e o trono do reino 40 no último KVK, um reino muito forte. Aliança WAO. Aí tem aqui o reino 133, que é o reino da FKK, que é outra aliança também top. Reino 85, 221, o 242, tem o 248, se eu não me engano é a VAT, o reino da aliança VAT. Tem o reino 328, que é da aliança UND, 336, 373, 408, 430, 447, 461, 532, 553, 676, 763, reino 1000, 1172, 1177, 1247, 1521, 1901 e os demais reinos aqui, como vocês estão vendo, tá bom? E os reinos mais recentes, galera, são esses daqui da lista de baixo, ó. A partir do 2146, aí tem o 2147, 48, 49, 50, 51, até o 55. Se eu não me engano, o mais recente é o 2160, recém-criado. Eu não lembro, não lembro quando que foi lançado o último servidor, mas está bem próximo aí. Existe uma desvantagem de você ir para reinos recém-criados, né, que são considerados populares por conta da seguinte questão, galera. São reinos que aparentemente você terá se você já for um jogador com um castelo antigo, de reinos antigos, você terá uma facilidade para ser um dos top do reino, até com risco ou melhor, chance de dominar o reino. Porque reino recém-criado, obviamente, as estatísticas não são tão altas quanto vocês que já estão num reino um pouco mais antigão aí no reino. Então o que é que acontece? Visando essa questão de que um cara realmente quer abrir mão do reino antigo e ir para um reino novo e tentar dominar, o COC obviamente ele considera esse reino popular por conta da dificuldade que seria para o reino lhe enfrentar. Então, obviamente, reino recém-criado, os níveis dos castelos não são tão altos, poder também não são tão alto, e estatística também não está tão alta como se fosse um reino anterior. Então, para dificultar
a entrada de um jogador de um reino antigo para dominar um reino desse, então a questão do poder base de Terra do Céu realmente é uma grande dificuldade. Eu digo porque há 2 transferências atrás, eu tive que ajudar um jogador para ir para um reino recém-criado. Então ele teve que passar zerado de tropa e praticamente sem nenhum equipamento equipado nos heróis para poder se enquadrar no top 50 do reino. E mesmo assim o poder dele estava além do top 50 do reino. Ou seja, o que ele tinha de poder de desenvolvimento, o poder base, já batia, ultrapassava o top 50 do reino lá em poder geral. Então veja o nível de dificuldade. Tá? Então vocês fiquem cientes disso. Se quiser para ir reino novo, tem que realmente passar zerado de tropa. E aí tem a questão, ou então gastar aquela infinidade de cartões de transferência que sai caro, né? O primeiro custa R$ 4,90 e a partir do segundo R$ 54,90. Então realmente é um sacrifício muito grande, gastar muito para ir tentar arriscar dominar um reino. E a questão dos reinos populares, as vagas realmente são bem reduzidas, né? É um reino que realmente são fortes. Eu notei aqui que diante dos reinos populares, o reino 513 saiu da lista de popular. Então ele está na lista de reino comum. Então olha só, vamos aqui olhar os demais reinos. O reino que eu estou jogando atualmente é o reino 65. Tá aqui, ó, FNX Fênix. Estamos dominando o reino. E para quem não acompanhou a Batalha pelo Trono, recuperamos a coroa esse final de semana, não é? Porque perdemos no último KVK contra o reino 97, como eu já falei no início, a aliança WAO, que dominou o nosso trono e dominou o trono do reino 40. Realmente um reino muito forte. E aqui, ó, o reino, os demais reinos aqui, reino 513 saiu da lista de populares. E enfim, reino comum são reinos que não vai ter esse grande sacrifício de risco de ter alianças fortíssimas. Agora, obviamente, né? Como a gente sabe que o COC, ele, às vezes, ele calcula mal a questão de poder. Porque, por exemplo, já teve listas de reinos aqui, ó, nessa lista aqui, reino comum, tem um monte de reino aqui que são realmente poderosíssimos e poderiam estar ainda ou já serem incluídos na lista de reinos populares. Mas o COC, ele tem a forma de calcular e não entendi muito bem porque alguns reinos saíram da aba de reino popular. E aí, enfim, de reino comum vai até o 2145. Tá? O reino 2145 eu acredito que seja um reino que, embora tenha com um número recente, mas ele não está com o poder base lá, o top 50 do castelo do reino, realmente tão elevado, tá bom? Então vamos lá. Outra informação que vocês precisam saber, galera, que é a maior dúvida de todos os jogadores que não tem muita experiência em transferência. Existe a função aqui do jogo, que é o poder base ou a terra do céu, tá? Então, muita atenção, por favor, a partir de agora. Quando você tem a sua terra do céu do nível 1 ao 74, você não precisa disputar vagas para se transferir para determinado reino, do nível 1 ao 74. O que é que acontece? Cada reino ele vai ter uma quantidade de vagas limitadas. Uns vão ter 30, outros vão ter 10, outros vão ter 50 ou 100. E aí é que tá. Esses jogadores que estão no máximo evoluído até o nível 74. Nível não é poder base, tá? Nível 74 não precisa disputar vagas. E essas vagas são disputadas pelo poder base do castelo. Um exemplo. Se você for para o reino 1 e tem lá 50 vagas, abre 50 vagas lá, para castelos que precisam disputar essas vagas, ou seja, castelos que têm acima do nível 74, ou seja, 75 por diante precisa disputar a vaga. Então, os 50 castelos que têm um poder base, que é esse poder aqui, poder básico de batalha mais elevado, serão os que conseguirão se transferir para esse reino. Se você ficou na 51ª ou 52ª ou abaixo disso, você não passa, não vai ser aprovado para passar, porque as vagas foram conquistadas pelos jogadores que têm o poder base do castelo mais forte. De acordo com a quantidade de vagas, a mesma quantidade de vagas tem que ser a quantidade de jogadores que tem esse poder. Então, se um jogador lá está com diferença lá na 50ª colocação para um reino de 50 vagas, se ele tiver lá com 300 M de poder, você com 299 M, você fica de fora e ele passa. Então, muita atenção nessa hora. Por isso que a questão, galera, desse requisito de transferência de reino para a conquista de vaga ser equilibrada aí com relação ao poder base é um incentivo para que os jogadores continuem evoluindo sem parar o castelo e esquecendo essa ideologia de achar que poder de tropas realmente é tudo. Então tem jogador que eu conheço que tem a terra do céu lá evoluída além do 75
e não pode sair do reino porque o poder base está 250, 200. Eu já vi até castelos, como tem um exemplo aqui no nosso reino, um castelo que tem 4G de poder, que ele tem 128 de poder base. Isso realmente é absurdo, do quanto algumas pessoas demoram ou não conseguem entender a ideologia do jogo. Então, visando isso aí, seria como se os jogadores que realmente não fazem aquilo que é para ser feito, que é pesquisar, construir, fazer bons equipamentos, eles realmente não vão poder estar desfrutando de passar para outros reinos e adquirir novas experiências. Então, são um jogador que, infelizmente, vai ficar um bom tempo no reino sem conseguir sair. Então, é bacana, né, essa questão dessas vagas serem conquistadas conforme o poder base, porém, eu acredito que já está no tempo do Coque ele estender um pouquinho mais essa questão do nível da Terra do Céu, porque já faz acho que 5 transferências que esse nível da Terra do Céu ele está ainda no 75. Então se o Coque ele pudesse abrir mão um pouquinho de colocar pelo menos para level 80, porque querendo ou não, às vezes as pessoas sem querer, já de maneira automática, acaba que, mesmo sabendo dessas informações, acaba que evoluindo o nível da Terra do Céu para 75 e quando vai ver na transferência já era, né? Se ele não tiver um poder base tão elevado. Então fiquem cientes disso. Vaga livre ou livre acesso para ir para qualquer reino sem disputar a vaga, você tem que ter o nível da Terra do Céu do 1 ao 74 no máximo. Se você tiver do 75 por diante, você tem que se preocupar em subir muito o seu poder base do castelo para poder passar pela disputa de vagas. Então, obviamente, quanto menos vagas tem o reino, mais difícil é a sua entrada. Então talvez se você tiver lá com o nível da Terra do Céu do 75 por diante e não tiver um poder base bacana, um reino de 100 vagas seria mais indicado para você estar passando, beleza? Então vamos lá, galera. E com muita sorte, dependendo aí das sortes que você tem aí, talvez no reino de 50 vagas consiga passar. Na última transferência, uma qualificação bacana aí para a transferência do reino estava em média 370M de poder base. 370M era um poder mais ou menos seguro para passar num reino de 100 e com um pouco de sorte passaria para reinos de 50. Então a tendência é ficar um pouco mais difícil nessa transferência do dia 5. Ou seja, eu acredito que a galera aí que chegou aos 400M de poder base realmente aumentou muito. Então eu acredito que a média será mais ou menos essa para reinos de 50 e 100 vagas. E obviamente, reino com menos vagas ainda, o poder vai estar lá ultrapassando os 550 por aí. Então galera, vamos lá. Outra informação necessária que vocês precisam estar sabendo. Vocês têm que ter muito cuidado nos últimos 2 ou 3 dias da transferência para não estarem vacilando com o seu escudo. E caso você não tenha condições de comprar, por exemplo, o cartão de sacrifício aí do herói, que eu esqueci qual é o nome do cartão, para você não ser atacado e os inimigos do seu reino, para não te sacanearem, não prenderem o seu herói. Isso aí tem que ter muita cautela, tá? Para não ter que ficar no reino só por conta de sacanagem, porque a galera segurou seu herói. Então a carta de suicídio do herói é o item que dá para você comprar, não me lembro quanto que é, mas é uma opção caso isso venha acontecer com você, espero que não aconteça. A gente vai estar encerrando o vídeo por aqui, porque vai ter muito assunto para falar sobre essa transferência do reino, tá? A gente vai trazer amanhã as informações de pré-requisito, que não são coisas difíceis para você conseguir se transferir, e depois os vídeos relacionados ao aumento de poder base de Terra do Céu, que se resume em poder de armadilha, construção, ciência, equipamento e também evolução do level do soberano. E no dia da transferência é contado, né, é somado junto o poder de evolução de dragão. Então tentem aproveitar aí o máximo essa semana do KVK para juntar itens, recursos, né, e coisas necessárias para a evolução e vá subindo caso você tenha o interesse em estar se transferindo, beleza? Então, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui e te aguardo amanhã no próximo vídeo. Valeu, grande abraço a todos e até a próxima.